Bom dia, queridos. Graça e paz sobre a tua vida nessa manhã. Obrigado, equipe, por esse tempo precioso de louvor e adoração a Deus. E agora eu quero te convidar a abrir teu coração para receber a palavra. Eu espero que você esteja com sede, com fome de Deus, porque é esta palavra que nos alimenta, que nos sustenta, é essa palavra que se torna uma verdade na minha e na sua vida. Isso que nós acabamos de cantar não é uma mera poesia, né, que fala ao nosso coração, mas é uma realidade. Nós podemos descansar sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Mais uma vez eu quero te convidar a você orar comigo. E eu sei que quando a gente está aí em casa, no sofá, talvez no celular, recostado na cama, na cozinha, existem inúmeras distrações, não é verdade? Então, eu quero te convidar agora a você conectar o teu coração com o Senhor. Se por acaso você ainda está, talvez, disperso com alguma preocupação, que agora você deixe tudo de lado, que nada mais possa tirar a sua atenção daquilo que Deus quer te ministrar e que você, por alguns instantes, possa se concentrar naquilo que Deus quer falar com você. Vamos orar juntos. Senhor, nós nos colocamos diante dessa presença bendita na qual nós já estamos, Jesus, mas nós vamos diante do trono da graça, nós vamos diante daquela arca da aliança, a arca do concerto que o Senhor fez conosco por meio de Jesus. Nós nos prostramos aos pés do nosso Senhor agora, porque nós decidimos escolher a melhor parte. E a melhor parte é quando o nosso coração se aquieta e o Senhor fala. A melhor parte é quando tudo à nossa volta perde a razão e o sentido, e somente o Senhor cativa e atrai a nossa atenção. Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã, nós precisamos tanto dessa palavra. Abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, queridos. As primeiras pessoas que são abençoadas são aqueles que sobem aqui, né? Porque Deus vai falando conosco e vai trazendo a palavra, e Ele vai nos fazendo mergulhar nas Escrituras, e é isso que eu quero fazer com você nesta manhã. Esta semana, talvez quinta ou sexta-feira, rapidamente, eu não sou de parar muito na frente de noticiários, por razões bem óbvias, mas eu ouvi um depoimento da secretária de saúde da nossa cidade, e em certo momento a voz dela embargou, ela se emocionou profundamente ao falar a respeito da batalha que os profissionais de saúde estão travando na nossa cidade. E isso não é uma coisa que está acontecendo somente aqui, mas em muitos municípios do nosso país e em muitos países do mundo. Estamos travando uma grande, enorme batalha, e isto tem afetado profundamente a nossa alma. A nossa alma tem se inquietado diante de tudo aquilo que a gente está passando, e a gente percebe isso no semblante das pessoas, nas falas, ora de medo, de insegurança, ora até de indignação com todas as questões que a gente está tendo que viver, ou quando se enfrenta problemas financeiros e profissionais em virtude de toda essa pandemia. E eu quero refletir um pouquinho com vocês exatamente sobre essa questão da alma. A gente fala da alma, mas a gente não sabe nem dizer onde é que ela está dentro de nós, né? Porque é algo assim tão abstrato, e a alma, ela compreende toda a nossa capacidade intelectual, da nossa mente. A alma não é somente emoção, mas ela tem a ver com mente, com razão, com compreensão intelectual.
E alma tem a ver também com emoções e sentimentos, tem a ver com a nossa vontade e o nosso querer. Então, o grande problema que nós enfrentamos na nossa vida está na dimensão da nossa alma. O nosso físico sofre sim, o espírito muitas vezes se abate, mas é na alma onde se instalam os maiores confrontos. Eu diria que a nossa alma é a arena da batalha com pensamentos, com emoções, e nós temos sido bombardeados, tanto na nossa mente, como nas nossas emoções, nesses últimos tempos, mais especificamente neste último ano. Nós estamos completando agora, no dia 19, o primeiro decreto onde a cidade fechou e a notícia da pandemia já estava avançando na nossa cidade de Curitiba. 12 meses enfrentando esta luta, e notícias de morte, e notícias de pessoas desempregadas, e notícias de medos e de insegurança estão nos cercando há 12 meses. E isso tudo tem afetado a nossa alma, não é verdade? E a nossa alma, ela pode estar ou segura, confiante, descansando, esperançosa, forte, animada, otimista, ou então ela pode se apresentar cansada, aflita, angustiada, temerosa, desesperançosa, confusa, enfraquecida, abatida. Este é o cenário que a gente está vivendo, e nós, como pastores, temos conhecido de perto a dor de muita gente, e a gente tem caminhado com pessoas que estão passando por processos de enfermidade, não a Covid, mas processos de enfermidade dentro da sua família, e isto traz uma dor enorme. Agora mesmo, ontem à noite, nós tivemos notícia do falecimento de uma cunhada de uma família que nós estamos atendendo ali no Tanguá. E hoje à tarde nós teremos que oficiar mais um sepultamento de uma pessoa que estava numa luta contra o câncer há muito tempo. Há muitas notícias de dor, de tristeza e de sofrimento. As nossas células, elas têm orado e sustentado e suportado muitas pessoas que estão vivendo em tempos de angústia. É como se nós estivéssemos vivendo numa guerra. As boas notícias, elas são poucas, mas as más notícias continuamente batem à nossa porta e chegam muitas vezes muito próximo. E eu digo para vocês que, como pastor, eu também tenho lutado na minha alma com muitos sentimentos, com muitos pensamentos, que me fazem muitas vezes cansar, me sentir impotente, às vezes exaurido de tanta demanda e de tanta necessidade. Então esta é uma realidade que está abatendo a muitos de nós, quem sabe não a todas as pessoas. E daí a pergunta que eu faço para você nessa manhã é o seguinte: como está a sua alma? Como está a sua alma? Ela está agitada, inquieta, insegura, com medo, com ansiedade? Como está a sua alma hoje, pelo que você tem passado? E uma outra pergunta é: como que a gente consegue lidar com os pesos e as questões da nossa alma, mas também como cristãos, com o peso e as lutas de tantas almas que estão sofrendo nesses dias? Como Jesus conseguia lidar com as angústias da sua própria alma, mas também ele conseguia ser um canal de bênção
na vida de tantas almas aflitas com as quais ele se deparou. Eu escolhi um texto clássico. Certamente você já ouviu milhares de vezes esse texto. E talvez alguns de vocês tenham esse texto de memória. E esse texto está lá no Salmo, capítulo 23. Conhece esse salmo? Salmo 23. Eu quero ler somente os 3 primeiros versos. Ok? Somente os 3 primeiros versos deste salmo. E o salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você consegue se imaginar neste salmo? Este salmo trata de algo muito comum na vida deste autor, que foi Davi, que era um pastor de ovelhas. O que ele escreve aqui é aquilo que ele fazia, era o seu ofício, diário e contínuo. Mas aqui ele, olhando para o seu ofício, ele diz: graças a Deus, eu tenho um Deus, eu creio num Senhor, que é o meu pastor, e que não me deixa faltar nada. Assim como eu zelo e cuido deste meu rebanho, eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu dei como tema para essa nossa reflexão nessa manhã: refrigério para a alma. Refrigério para a alma. Eu quero fazer uma exegese bem rápida aqui. A palavra é complexa, mas você pode compreender. O que é exegese? É você destrinchar o texto, é você conseguir entender algumas coisas importantes dentro deste texto. Nós vamos fazer algo bem rápido aqui para a gente compreender algumas coisas importantes aqui. E a primeira palavra que eu quero ressaltar aqui é que ele começa: o Senhor. E a palavra usada aqui por Davi no seu texto original é Yavé, ou Javé, ou Jeová, como você preferir. Este Jeová, este Yavé, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. É o Deus que se assenta na redondeza da terra. É o Deus que controla, que administra. É o Deus que tem tudo absolutamente debaixo do seu governo. Este nome Yavé aparece mais de 5.000 vezes nos escritos do Antigo Testamento. Yavé, Deus. Este não é o único nome de Deus, mas era o nome mais venerado, era o nome mais reconhecido, é o nome que Deus se manifesta para o seu povo. Yavé, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Havia uma mística que envolvia esse nome até hoje no meio do povo judeu. E muitos dizem que este nome era impronunciável, porque eram 4 letras consoantes, obviamente, porque a língua hebraica não tinha originalmente as vogais, eram o tetragrama, as 4 consoantes, e as pessoas não sabiam exatamente como se pronunciar isto. E pelo temor, lembram que um dos mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Isto vinha como um temor no meio do povo. Este nome desse Deus santo e poderoso é um nome impronunciável. Mas também os escribas, aqueles que costumavam redigir os textos bíblicos e fazer cópia dos manuscritos, quando eles iam escrever
este nome, este tetragrama. Eles paravam, eles trocavam a pena e com a maior reverência, eles escreviam com uma pena específica esse nome de Yahvé. Este nome foi depois traduzido pela Septuaginta por Adonai, para a língua grega. E Adonai significa Senhor, perdão, no grego Kyrios, no hebraico Adonai. Adonai significa Senhor. E a partir dali, por isso que nós temos na nossa Bíblia aqui a tradução, o Senhor. Porque na tradução ele assumiu esta expressão de Senhor. Daí ele segue, o Senhor, o Yahvé, é o meu pastor. Só que pastor aqui na nossa frase, gramaticalmente falando, está falando a respeito de um substantivo, né? Mas no texto original, esta palavra aqui é um verbo. Ele está falando a respeito do pastoreio, do pastorear, do cuidar. Ele está dizendo que Yahvé é aquele que o pastoreia. Yahvé é aquele que nutre, é aquele que protege, é aquele que cuida. E aqui o verbo é ro. E ro significa isso, alimentar, nutrir, cuidar, proteger, pastorear. E pastorear significa levar ao pasto, levar ao lugar do alimento. Então talvez uma compreensão ou uma tradução melhor dessa frase seria: Yahvé é aquele que me pastoreia, Yahvé é aquele que cuida de mim, Yahvé é aquele que me alimenta. E aqui nós temos essa primeira afirmação, e nós temos uma poesia aqui, portanto, a gente precisa identificá-la como uma poesia. Nós temos uma linha da primeira estrofe, e nesta linha da primeira estrofe, ele está defendendo ou declarando a sua fé. No início desse salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, ou Yahvé é aquele que me pastoreia, e me alimenta e me cuida, e eu não terei falta de nada. Davi começa fazendo esta declaração de fé. Isso era aquilo que ele cria. Talvez assim deve ser o início das nossas orações nesses dias. Yahvé é aquele que me sustenta, que me alimenta, que me pastoreia, que me cuida, que me leva para as águas de descanso, que refrigera minha alma, que me guia pelas veredas da justiça. E ele diz: eu não terei falta de nada, eu não serei diminuído, eu não serei desprovido, eu não ficarei privado de absolutamente nada, eu não terei menos, eu não terei pouco, porque Yahvé cuida de mim. Eu terei o suficiente, porque Yahvé é aquele que me leva aos pastos verdejantes. Após essa declaração de fé na primeira linha, ele segue então aqui no verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E aqui nós temos mais duas linhas nessa estrofe. E no Salmo a gente trabalha muito com paralelismos. E na verdade o que ele quer dizer aqui é a mesma coisa de uma forma diferente. Aqui nós temos paralelismo sinônimo. Ele fala, primeiro, ele me faz repousar. E segundo, leva-me para junto às águas de descanso. A ideia aqui é o cuidado deste pastor, de nos levar para um lugar onde nós podemos descansar, onde nós podemos experimentar aquele momento onde que as nossas forças se renovam. E depois nas próximas duas linhas, dentro desse recorte que eu fiz dos primeiros 3 versos, ele continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui na minha tradução eu tenho um ponto e vírgula no refrigério, melhor,
esse refrigera minha alma está ligado com o verso anterior, mas a verdade aqui são novas duas linhas, são dois novos paralelismos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E aqui nós temos um outro tipo de paralelismo, que é o paralelismo sintético. Ele não está repetindo a mesma coisa, ele está complementando. A segunda linha acrescenta aquilo que ele fala na primeira linha. Então aqui nós podemos entender, quando ele fala refrigera minha alma, como que esse pastor refrigera a minha alma? Quando ele me guia pelos caminhos de justiça. É assim que a nossa alma é refrigerada diante deste pastor. E aí a gente encerra esse breve comentário aqui nesses versos. E eu queria refletir então agora com a seguinte pergunta: por que nós precisamos de refrigério para a alma? Responde aí. Por que você precisa que a sua alma seja refrigerada? Que a sua alma encontre esse descanso e este repouso. E daí eu peguei um outro salmo, um pouquinho para frente, o salmo de número 42. E este também um salmo, aliás, este salmo dos filhos de Corá, verso 42. Eu vou ler o verso 5 e 6 e depois o verso 11. Olha que Corá escreve aqui: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O salmista, ele está tendo uma conversa consigo mesmo. Ele está tendo uma conversa com a sua alma. É quando mais ou menos a gente vai para o espelho e fala assim: por que eu estou desse jeito? Por que eu estou tão abatido? Por que eu perdi o desejo de viver? Por que eu não sei lidar com essas angústias e com esses sofrimentos? E aqui está a resposta do porquê que nós precisamos de refrigério para a alma. Porque a nossa alma se abate. Porque a nossa alma se perturba. Porque a nossa alma fica ansiosa. Porque a nossa alma se angustia. E Deus sabe disso. Deus sabe o quanto nós nos metemos por caminhos aonde a nossa alma se agita dentro de nós. E por isso que Ele diz que, como bom pastor, Ele nos leva ao lugar aonde essa alma possa receber um refrigério. A palavra aqui para refrigério no hebraico é sobeb. E sobeb significa trazer de volta, retornar, trazer algo que foi perdido. E alma no hebraico é nepes. E nepes significa fôlego, significa respiração, significa um ser vivente. Depois que Deus soprou na narina do homem o seu fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Isso é o nepes. Esta respiração, este fôlego, esta personalidade de Deus, que Deus nos concede. Então refrigerar a alma significa trazer de volta esse fôlego, este fôlego de vida, fazer recuperar a minha respiração. Eu queria fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje. Qual é a maior angústia que esse vírus tem causado? A dificuldade respiratória, a necessidade de trazer de novo o fôlego de volta. Isso acontece de uma maneira física, mas na nossa alma nós estamos precisando de respiradores, não é verdade? Para o estado da nossa alma hoje, nós estamos precisando ser entubados, porque nós perdemos o fôlego, porque nós perdemos o sopro, nos falta a respiração para a nossa alma, e por isso nós não estamos vivendo.
E isso significa o refrigério da alma, trazer de volta aquilo que Deus colocou em mim, trazer de volta aquilo que a gente tem em Cristo Jesus. E queridos, tudo bem nós nos sentirmos com a nossa alma agitada. O próprio salmista, no capítulo 42, lá no verso 11, ele encerra o seu salmo com a mesma frase. É como ele quisesse reforçar o sentimento que ele estava tendo, como se ele quisesse expor diante de Deus a aflição da sua alma. E ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é curioso que ele mesmo já encontra a resposta, né? Está aqui uma dica, gente, para a gente aplicar na nossa vida. Quando tua alma se angustia e você começa a conversar consigo mesmo, não esqueça da segunda parte. Não fique só nas perguntas: por quê, por quê, por quê? Por que o abatimento, por que o medo, por que a insegurança, por que a ansiedade? Não fique só nisso, mas diga: alma, espere em Deus. Alma, busque o refrigério nele. Lá no verso 2 do capítulo 42, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pensa um pouquinho no impacto desta palavra. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma precisa do fôlego. A minha alma anseia por estar conectada com esse Deus, para que eu possa sair dessa dimensão do mundo, dessa dimensão da dor e das más notícias, e entrar numa dimensão aonde a minha alma se refrigera em Deus. E a minha alma vai às fontes inesgotáveis de Deus para ali beber e se saciar e descansar e se aquietar e ficar segura. Eu lembro que alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás, tinha uma propaganda de um refrigerante e a frase era o seguinte: provoque a sua sede. Qual tem sido a sede da sua alma pelo Deus vivo? Muitas vezes nós ficamos em torno das nossas feridas. Muitas vezes nós só sabemos pronunciar sobre a nossa dor e o nosso abatimento, e esquecemos de provocar essa sede para irmos para Deus e ali recebermos o refrigério da nossa alma. Por essas razões a gente precisa do Senhor. Por essas razões a gente precisa dessas águas de descanso. Por essas razões a gente precisa do refrigério para a alma. E enquanto eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma história também muito conhecida, do autor daquele hino Sou Feliz com Jesus. Um hino muito conhecido no meio cristão. E a história desse homem chamado Horatio Spafford é que no ano de 1873, depois de um grande incêndio que houve em Chicago, nos Estados Unidos, e ele teve uma perda financeira grande. Esse homem era um advogado cristão, presbítero de uma igreja presbiteriana na cidade onde morava. Em 1873, ele enviou a sua esposa, ou melhor, ele estava indo com a sua esposa e 4 filhas pequenas, a mais velha de 11 anos, a mais nova de 2 anos. Eles estavam indo para uma conferência de reavivamento que estava sendo realizada por Dwight Moody, um grande avivalista também na Inglaterra. Mas no momento que se aproximava da viagem, alguns problemas de trabalho ele teve, e ele acabou enviando à frente a sua esposa e as 4 filhas, dizendo: logo eu me unirei com vocês lá. E no dia 22 de novembro daquele ano, o navio aonde elas haviam
embarcado que tinha 308 passageiros. Se chocou com outro grande navio e ele se partiu ao meio, e a única que se salvou desta família foi a sua esposa Anne. Ela foi salva por um pescador que estava com um barco ali próximo. Ela estava agarrada aos escombros do navio. Quando ela chegou numa cidade, ela mandou um telegrama para o seu esposo, dizendo: somente eu me salvei. Imediatamente ele comprou uma passagem para encontrar-se com a sua esposa na Europa. E quando ele estava passando exatamente pelo mesmo lugar que o capitão disse que teria acontecido aquele acidente e o naufrágio, ele começou a escrever este hino. E na verdade este hino, ele teve uma tradução um pouco diferente para o português, mas no inglês o título desse hino é It's Well With My Soul. Ou seja, está tudo bem com a minha alma. Naquele momento, este homem escrevendo as linhas deste hino, foi como uma poesia, uma oração dizendo para Deus que apesar da alma dele estar abatida, estava tudo bem. Certamente ele recebe desse refrigério de Deus. E a história não termina por aí, porque na verdade aquele que colocou a música neste hino chamado Philip Bliss, depois de 3 anos desse incidente, ele colocou a música e eles cantaram esta música pela primeira vez num desses encontros de avivamento de Dwight Moody na Inglaterra. E esse Philip Bliss estava voltando para os Estados Unidos, também para Chicago, e ele iria vir com sua esposa e seus 2 filhos, deixou os seus 2 filhos para trás com parentes, e foi somente ele e a esposa. E nesta viagem, o trem descarrilou numa ponte muito alta, e o trem caiu e começou a pegar fogo, incendiar, e Philip conseguiu sair deste trem com vida. E ele tentou então depois voltar para salvar a sua esposa, mas viu que a sua esposa estava presa com as ferragens, e ele não teria condições e tempo para salvá-lo. E ali então os 2 morrem nas chamas daquele trem e naquele acidente. 7 pessoas faleceram nesta história. Para que este hino e esta mensagem de esperança fosse proclamado. Mas para eles estava tudo bem com a sua alma. Para ele estava tudo em paz. E a 7ª dessas pessoas foi um outro filho que Horatio teve depois do acidente, e este filho morreu com 4 anos com escarlatina. A nossa vida é cercada de sofrimentos e dores, e é por isso que este Deus, esse Yahvé, conhecedor de todas as coisas, sabe que a gente precisa de refrigério. Agora eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre como que a gente alcança isso. Porque talvez você esteja pensando agora, como é que eu chego a ter esse refrigério para minha alma? Eu preciso tanto. E nós precisamos disso para podermos oferecer para as pessoas que estão sofrendo nestes dias. E daí eu volto um pouquinho para o Salmo 19, verso 7. E nesse Salmo, Davi escreve: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Prestem atenção. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Qual que é a palavra usada aqui? É a mesma do Salmo 23, que lá foi traduzido por refrigera, aqui traduzido por restaura. E aqui Davi está falando, é a lei do Senhor que traz de volta para mim aquilo que se perdeu na minha alma. É esta lei, é esta palavra que me restaura, é esta palavra que me refrigera. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, traz de volta o fôlego
de vida perdido nos embates e nos enfrentamentos dessa vida. Lá em João capítulo 10, verso 10, também um outro texto muitíssimo conhecido por todos nós. Jesus usa lá a figura do pastor, a mesma figura que Davi usa no Salmo e Ezequiel usa também nas suas profecias. Agora Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Mas como assim? O pastor que cuida não é Yahvé? E quando Jesus declara isso, ele está dizendo: eu e o Pai somos um. É a mesma pessoa. O Yahvé do Antigo Testamento é aquele que se fez carne na nova aliança. E no verso 10, Jesus diz aquele texto conhecido: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esta palavra para vida é uma palavra de vida plena, de vida completa, de uma alma plena, de uma alma satisfeita, de uma alma que está em paz. E depois no verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É como que se Jesus estivesse ouvindo aqui aquilo que Davi escreveu lá. Mais do que o pastor alimentar, mais do que cuidar, mais do que proteger, mais do que nos dar descanso e repouso, esse pastor é aquele que entrega a sua própria vida para que nós possamos ter vida. Pensa nisso. O cristianismo não é simplesmente uma mera religião. Fala de uma entrega, fala de uma cruz, fala de uma promessa. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para poder dar descanso para vocês quando vocês estão agitados na sua alma. Queridos, vamos nos apropriar disso nesses dias. Eu não aceito na minha vida uma alma abatida e aflita e prostrada e insegura e temerosa, porque eu tenho e sirvo um pastor que me leva para as águas de descanso. Porque eu creio num Deus que refrigera a minha alma. Não que eu não possa viver desta maneira. Sim, nós temos os embates da nossa alma, mas nós não podemos permanecer neste lugar. Nós não podemos permanecer com a nossa alma angustiada. Precisamos ir para Deus e buscar a vida. A gente não precisa ficar fingindo que está tudo bem, mas a gente também não pode viver no poço da escuridão da alma. A gente não pode deixar essas coisas nos consumirem. Temos que nos levantar e dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo no meio do caos, eu tenho que fazer declarações de fé sobre a minha vida. É assim que nós alcançamos refrigério para a alma. E por fim eu quero chegar num outro texto importante da mensagem, que está lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Um outro texto muito conhecido de todos nós. Palavras de Jesus. E aqui Jesus nos faz um convite. E ele diz assim: vinde a mim. Ouça isso como a voz de Jesus para você nessa manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso, refrigério para a vossa alma. Esses textos estão todos conectados. Vinde a mim e achareis. Você não está procurando descanso para a tua alma, meu querido?
Você não quer compartilhar isso para as pessoas que estão à tua volta, para que elas encontrem também descanso para a alma? Venha. Venha para Jesus e você vai encontrar aquilo que você está procurando. E vamos lá, um pouquinho de gramática de novo aqui. Eu quero ressaltar duas palavras aqui nesses versos: vinde e tomai. Ok? Se você esquecer de tudo da mensagem, não esquece disso. Vinde e tomai. Esse vinde aqui, para nossa surpresa, não é um verbo. É um advérbio de lugar. O verbo, ele vai vir um pouquinho mais à frente. E o verbo aqui é estar cansado e sobrecarregado. O verbo não é ir. O verbo é o meu cansaço. Quando você está sobrecarregado e cansado, talvez você não consiga ir a nenhum lugar. Mas Jesus está falando: vinde para este lugar onde você pode encontrar o alívio para a sua alma. E quando ele fala do estar cansado e sobrecarregado, ele fala de um trabalho exaustivo, de carregar peso. A palavra hebraica aqui é kopiontes. E eu estudando e lendo esse texto, eu fiz uma conexão que a raiz desta palavra kopiontes é copto. E copto no grego significa um lamento. Aquele lamento desesperador diante da morte e da aflição. O significado de copto é bater no peito em desespero. Então kopiontes é você estar sobrecarregado no limite das tuas forças. É quando o peso é grande demais. Alguém consegue ir a algum lugar quando se sente desta forma? Mas Jesus está falando da presença dEle que está ali com você. E se você se sente cansado e sobrecarregado, exausto, o convite é esse: vem, esteja no lugar onde estou, eu sou o teu pastor, se renda. Você não vai precisar se levantar e ir para nenhum lugar. Você só vai precisar levantar os seus olhos e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E depois ele fala sobre tomai. E aqui sim é um verbo. E este verbo está no imperativo. Ou seja, não é uma opção. Se você quer se livrar da sua carga, tome o meu jugo. Não tem como. Para você receber esse jugo que eu tenho, que é leve e suave, você precisa entregar aquilo que é pesado e difícil. E tomar o jugo significa levar com você, carregar sobre você. E Jesus fala: o meu jugo, ou a canga. Todo mundo sabe o que era esse jugo. Aquela peça de madeira utilizada para unir dois animais que puxavam um arado, para que eles pudessem ir no mesmo ritmo, arando a terra. O que Jesus está falando é o seguinte: se coloque debaixo do meu jugo. Eu estou debaixo de um jugo e você está comigo aqui agora. E nós caminharemos juntos. Só que ele fala que o jugo dele não é pesado. É um jugo leve. Existe uma coisa curiosa aqui, porque quando um rabino do primeiro século, um mestre dos judeus, chamava os seus seguidores e tinha os seus discípulos, eles tinham uma expressão curiosa que era o seguinte: agora você está debaixo do meu jugo, do jugo do mestre. E sabe o que era o jugo? Era o entendimento e o conhecimento que aquele rabino tinha das Escrituras. Era a maneira como ele interpretava as Escrituras sagradas. Então, se você está me seguindo, agora você está debaixo do jugo do meu conhecimento, da minha compreensão da lei.
E ao andar em obediência a estas instruções que eu lhe dou como mestre, você então encontrará o caminho da verdade. Olha que curioso isso, porque Jesus também chamou os 12 discípulos. Jesus também era um mestre. Portanto, Jesus comumente devia usar essa expressão com os seus discípulos: coloquem-se debaixo do meu jugo. E o meu jugo é a verdade a respeito do reino. O meu jugo é a lei perfeita, a lei do Senhor que é perfeita e refrigera a alma. O alívio para a nossa alma está em quando nós saímos das nossas conjecturas humanas, quando nós queremos entender este mundo com a mente humana caída, limitada, com conhecimento, com ciência, e valorizamos muito mais isso do que valorizamos a verdade de Deus, do que valorizamos a lei de Deus. Então é isso que me oprime, é esse jugo que me oprime, porque eu não estou debaixo do jugo do meu mestre. Eu estou debaixo do jugo deste mundo, das falas, das notícias, dos prognósticos. E isso cansa, isso é pesado, isso exaure, isso drena a alma. Então, como que você alcança isso, meu querido? Coloque-se debaixo do jugo de Jesus. Tome sobre você isso. Antes de crer numa notícia que você lê num jornal, no WhatsApp, ou seja, onde for, num estudo científico a respeito do que for, de vacina, do que for, antes de crer nessas coisas, creia na verdade de Deus. E eu não estou falando aqui para você desprezar essas coisas, não. Óbvio que não. Nós somos cidadãos desse mundo, Deus nos deu capacidade, Deus está usando pessoas. Mas não é isto que governa a minha vida. Eu não estou debaixo do jugo desse mundo, das notícias. Não estou debaixo do jugo deste mundo. Eu estou debaixo do jugo do meu Senhor. E ali então Jesus encerra essa frase e diz: e achareis descanso para a vossa alma. Lembra que o Salmo 23 diz: refrigera minha alma, guia-me por onde? Pelas veredas da justiça. O que são as veredas da justiça? Senão a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Achareis descanso, achareis alívio. E essa palavra aqui tem uma conotação de você ser aliviado para você continuar trabalhando. Ou seja, o que esse texto me diz é que eu preciso continuamente estar ligado a esta fonte do refrigério, que é a palavra de Deus. Porque hoje eu vou para Ele e esta palavra me refrigera, porque eu me coloco, eu tomo o jugo de Jesus. Mas amanhã eu vou ter outro enfrentamento, semana que vem outro, e assim pela vida. Mas sempre que a alma estiver sobrecarregada e pesada, eu me lembro que eu preciso tomar o jugo do meu mestre. E tomar o jugo do meu mestre significa andar na sua verdade, na sua palavra, nos seus conselhos. Então aqui está o segredo para o refrigério de alma. Deus age sim, mudando as nossas emoções. Muitas vezes instantaneamente, eu experimento disso continuamente. Mas o refrigério da alma que Deus nos dá, o repouso, o descanso para a alma, é quando nós vivemos debaixo da sua verdade. E eu quero encerrar perguntando para você a mesma pergunta que eu fiz no início: como está a sua alma? Como está a sua alma hoje? Abatida, perturbada, cansada, sem esperança? Jesus está fazendo esse convite. Jesus está dizendo: traga o seu peso. Eu estou aqui te chamando.
me deixa trocar este jugo sobre a sua vida. Querido, acredite que Yahvé é aquele que te pastoreia, que te cuida e que não deixa que nada falte na sua vida. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Ele é aquele que traz descanso para a sua alma. Responda isso para Jesus nesse momento. E mais do que experimentarmos esse refrigério para a alma, nós precisamos mostrar isso para o mundo. Porque há muita gente aflita, muita gente sofrendo. E eu quero ser um agente desta notícia. Eu quero ser um proclamador, eu quero anunciar para as pessoas aonde elas podem encontrar o descanso para a alma delas. Vamos orar juntos aqui. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa promessa, por essa verdade que nós podemos viver. Obrigado, Jesus, porque nós temos experimentado desse refrigério. Tu és o nosso Senhor. Nada nos tem faltado. O Senhor nos tem provido de todas as coisas. E nós queremos esperar sim no Senhor. Nós queremos dizer para nossa alma: se aquieta, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos receber a vida em abundância que o Senhor, o Supremo Pastor, conquistou para nós. Espírito de Deus, visita cada família, cada coração que ouve essa mensagem, Senhor. Deus amado, tira as vendas dos olhos, para que eles compreendam, busquem e desejem tomar sobre si este jugo leve e suave, e acharem descanso para a sua alma. Deus amado, eu oro abençoando, e me vem à mente nomes nesse momento. Pessoas que estão em busca disso, pessoas que estão em aflição. Que eles creiam que em Cristo eles irão encontrar esse descanso que tanto precisam. Espírito de Deus, fala o coração. E como a gente cantou aqui, Senhor, se o trovão e o mar se levantarem e rugirem, que a gente possa descansar debaixo do teu cuidado e das tuas asas. Que a gente possa descansar sabendo que tu és Rei, tu és Deus, tu és o Senhor, tu és o Yahvé que me alimenta e cuida de mim. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe o seu coração, reflita sobre essa palavra, ouça de novo. E eu queria te pedir para você replicar isso para pessoas que talvez estejam em busca deste refrigério. Compartilhe com pessoas, mande esse link para que pessoas possam ouvir essa mensagem e serem abençoadas e encontrarem o único caminho para a salvação nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos em